paz, meus irmãos. Bom dia. Mais um devocional, onde nos aproximamos mais do Senhor, onde meditamos na Sua palavra, onde criamos intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que a Sua palavra é para aqueles que têm intimidade, para aqueles que creem, e com eles o Senhor vai estabelecer uma aliança. E hoje eu quero meditar com vocês como eu posso, então, reconhecer a voz de Deus. Deus é uma pessoa. Ele tem uma voz que pode ser ouvida por mim, por você. A pergunta é: como é que eu posso reconhecer que é a voz de Deus? Muitas vezes, quando as pessoas ouvem a expressão voz de Deus, elas têm a ideia de que isso é algo do outro mundo, de que isso não é possível. Mas a voz de Deus pode ser ouvida no nosso interior, como um bom conselho, como uma orientação, através da sua palavra, de orações. Veja o que diz Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Senhor estava alertando o profeta, o caminho. Hoje eu quero falar com você sobre isso, a voz de Deus. Preste atenção e você vai entender por que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Como reconhecer a voz de Deus. Qual é a relação entre essa vida devocional e ser capaz de ouvir a voz do nosso amado Deus? E por que será que é importante aprender a ouvir a voz de Deus? Porque, meus irmãos, é impossível eu e você vivermos os planos de Deus sem obedecer às direções que Ele dá para as nossas vidas. E sabe por quê? Porque para viver a vontade de Deus só existe uma forma: reconhecendo a voz dEle, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, obedecendo a cada instrução de Deus. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 14, 10 que o mundo tem muitas e muitas e muitas vozes e que elas são sem sentido. Nós podemos ver, no mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz seu sentido. Não tem sentido para a minha vida espiritual. Mas quando ouvires a voz do inimigo, ele quer te conduzir, mas para um outro caminho, longe de Deus. Isso significa que se você ouvir conselhos hoje que fazem sentido para essa situação específica que você está vivendo, você terá a orientação do seu Deus. Cuidado quando nós afirmamos que essa voz vem de Deus. Será que sempre vem? Não. E por isso é tão importante que você aprenda a identificar o que é a voz de Deus diante de todas as outras. Porque a voz de Deus, ela é a única que nos leva à vitória, nos leva ao centro da vontade do próprio Pai, nos leva a viver os propósitos, os planos que Ele, lá na eternidade, já planejou para mim e você. Veja, nós podemos identificar a voz de Deus prestando atenção em algumas características. O poder e majestade está na voz de Deus. A voz de Deus traz paz ao nosso coração, não traz dúvida, medo, insegurança. A voz de Deus contraria totalmente a vontade do homem para anunciar a vontade de Deus para a vida de cada um. A palavra de Deus, a voz de Deus, ela está sempre de acordo com a palavra de Deus. E por isso muitos cristãos não ouvem a voz de Deus porque estão desatentos, não têm intimidade com a palavra. Não é
Deus que está em silêncio, e sim as pessoas que não estão ouvindo porque elas têm uma surdez espiritual que é provocada pelo pecado, pelo tumulto de tantas coisas no mundo ao seu redor. Você já ouviu a voz de Deus falar com você? O que você precisa saber sobre o seu relacionamento com Deus? No Salmo 23, no verso 3, diz: o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos com Ele, assim como Ele mesmo prometeu. O seu relacionamento com Deus é muito parecido com uma relação que você constrói com seu melhor amigo. Você deseja estar perto, você quer ouvir o que Ele tem para te contar. Assim é Deus quando Ele é o teu melhor amigo. Assim como a amizade, conhecer a voz de Deus é fruto de viver perto dele, aprendendo sobre a personalidade dele, identificando a sua voz da mesma forma que um bebezinho aprende a reconhecer a voz da sua mãe ainda na barriga, por causa dessa proximidade diária com ela. Meus queridos, e essa intimidade é o resultado de uma vida diária com Deus. E quando você alimenta essa relação, você aprende sim a conhecê-lo e reconhecer a voz de Deus no meio de tantas outras. E como consequência vai se tornar muito mais fácil saber quando é Deus falando com você e quando não é. Quanto mais próximo você está de Deus, mais intimidade você tem. E assim você aprende na prática que existem verdades fundamentais sobre a relação entre Deus e o homem. Deus é uma pessoa, sim, uma pessoa da Trindade. Ele não é uma estátua que muitos adoram. Ele é uma pessoa. Por isso você pode se relacionar com ele como você faz com aquele seu melhor amigo. O homem foi criado exclusivamente para se relacionar com Deus. E por isso Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Ele formou um ser que poderia se aproximar dele, construir uma relação de amizade, de afeto, de carinho. Nós podemos ver em Gênesis 1:27, aí ele, o Deus, o nosso Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Você pode sim estar perto de Deus e você vai conhecer o caráter de Deus quando você aprender a andar perto dele todos os dias. E se Deus é uma pessoa, ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de pensar que são próprios dele. Logo, você precisa aprender sobre o caráter de Deus para saber como se relacionar com ele. Como está escrito, o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Isaías 55. O caráter de Deus só pode ser conhecido por aquele que anda perto dele. E existem algumas maneiras de aumentar nossa intimidade com Deus. Uma é lendo diariamente a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e não é à toa que ela é falada como palavra de Deus. Porque ela foi escrita, inspirada pelo próprio Deus para ser uma referência na vida do homem e da mulher. E nós podemos ler em 2 Timóteo 3,16 essa verdade. Pois toda a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E é isso que vai acontecer quando você ler a Bíblia
todos os dias se dedicando a meditar nessas sagradas palavras que brotam do coração do Pai, você aprende a identificar o que Deus pensa sobre situações que você vive no dia a dia e que atitude Ele espera que você tenha diante dessas situações. Não são pensamentos de como o mundo pensa, mas são pensamentos que vêm direto do trono de Deus. Outra maneira é quando nós estamos orando. Orar é conversar com Deus. Orar é colocar diante de Deus todas as nossas aflições, angústias. Orar é adorar a Deus por tudo que Ele já fez, faz e continuará eternamente fazendo. E quando você ora, você fala para Deus aquilo que está no seu coração. E Ele está pronto para ouvir. E Ele tem coisas para te dizer sobre a situação que você está enfrentando. Ele te orienta, te instrui, te fortalece, te capacita. Por isso, é de extrema importância investir tempo, um tempo precioso no relacionamento com Deus. Investir tempo no relacionamento com Deus é uma decisão individual, mas vai fazer toda a diferença nos resultados obtidos no seu futuro. Não perca mais tempo, comece hoje e você vai ver o fluir de Deus em tua vida, portas sendo abertas, projetos sendo liberados que estavam trancados até aqui. Aposte no seu relacionamento com Deus, aprenda a reconhecer a voz de Deus. Uma maneira de você aumentar essa intimidade com Deus é desenvolver o hábito de fazer o devocional todos os dias, como nós estamos fazendo. Todos os dias, às 6:30 da manhã, nós temos um encontro marcado com o Senhor. E em palavras bem simples, fazer o devocional é reservar um tempo de qualidade do seu dia para ler a palavra, para ouvir a palavra, para orar e ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. E esse tempo é muito importante para você aprender a reconhecer a voz de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer para incluir os seus momentos de devocional no seu dia a dia é reservar um tempo na sua agenda. E isso precisa ser um hábito diário e não aleatoriamente quando sobra um tempinho. Você vai passar um tempo gostoso com o seu melhor amigo. E por fim, desconecte-se do mundo, dos problemas, daquilo que está ao seu redor. E neste momento, conecte-se única e exclusivamente com Deus. Essa rotina devocional, ela vai manter o seu relacionamento com Deus vivo, eficaz. E por isso é tão necessária essa intimidade entre você e Deus. Como consequência, você vai aumentar as chances de reconhecer a voz de Deus nos desafios que vão surgindo. Todos nós, dia após dia, enfrentamos desafios. A diferença é que uns passam pela luta com Deus, os outros passam pela luta sozinhos, ouvindo vozes estranhas que querem sim a tua derrota. Lembre-se, por trás de cada direção de Deus existe um milagre esperando por você. Aleluia, xaramandarabachai. Por isso você precisa aprender a reconhecer a voz de Deus. Ouve-se a voz de Deus quando nós calamos todas as outras vozes. O primeiro passo é abaixar
o volume das vozes do mundo, das vozes de derrota, das vozes de pessimismo, das vozes que querem dizer para você que você não pode, que você não consegue, que esse problema é grande demais para você. Cale essas vozes e olhe para Deus, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! E não é uma voz mística que você nem sabe de onde vem e para onde vai, e aí você fica com medo. Não é um pensamento, mas às vezes é o próprio silêncio. E como nós andamos correndo para lá e para cá, tomando decisões de forma precipitada, e um dia temos que pagar um alto preço. O profeta Elias viveu um dos mais difíceis momentos da sua vida numa caverna, quando ele fugia da perversa Jezabel, rainha de Israel, que adorava o deus Baal e que perseguia os profetas de Deus. Mas lá na caverna, ele buscou ao Senhor, ele falou com o Senhor, ele lamentou-se com o Senhor várias vezes, mas o Senhor só falou com ele quando tudo passou e ele estava em silêncio, com o coração aberto, tranquilo, para poder receber aquilo que o Senhor tinha para entregar. É preciso ter esses momentos de solitude, calar nossa alma, nossa própria mente e tudo aquilo que o mundo diz sobre nós. Falar com Deus, sim, mas também ter tempo para ouvi-lo no silêncio. Calar. O amor dele é expresso em cada uma das letras dessa palavra. Tudo que é necessário que saibamos para viver de uma forma plena está na palavra. Somente na palavra. Então, meus queridos, precisamos valorizar o privilégio que é ouvir o Senhor, que é ouvir a instrução do Senhor e aprendê-lo, a reconhecê-lo na palavra, na oração, em nosso momento devocional. Hoje mesmo, o próprio Deus quer ter um momento com você, quer conhecer você, quer ouvir você, quer que você coloque diante dele tudo aquilo que está em seu coração. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você saiba do amor precioso que ele tem por sua vida. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.